Olá, eu sou a mestranda Thaís Amaral, faço parte do programa de pós-graduação em gerontologia da Universidade Federal de Santa Maria, dando seguimento à apresentação dos seminários proposto pela professora Patrícia Chagas. O meu artigo é intitulado Adesão às abordagens dietéticas para interromper a dieta de hipertensão e risco de acidente vascular cerebral, uma meta-análise de estudos prospectivos. Este artigo foi publicado na revista The Medicine, por Fenck e colaboradores em 2018. Então, o acidente vascular cerebral, o AVC, é um ataque cerebrovascular grave, é uma das principais causas de morbilidade e mortalidade em todo o mundo. E, principalmente, ele traz muitas consequências, né? Então, tanto leve, moderada, como consequências graves, levando a pessoa a uma enfermidade total, né. Então, muitas vezes, pode deixar a pessoa, sem conseguir, falar, caminhar, se movimentar, né. Então, aquelas atividades que ela fazia da vida diária dela, ela passa, então, a depender, de uma pessoa auxiliando o tempo todo. E de acordo então com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 2015, 6,7 milhões de pessoas foram a óbito em decorrência do AVC. Então, como prevenção primária a essa doença, segue muitos estudos acerca, de como prevenir nutricionalmente, né. Então surge propostas de planos alimentares que podem contribuir em, minimizar o risco de desenvolver, a doença. Então, as abordagens dietéticas para parar a hipertensão, é uma proposta nutricional conhecida como, dieta DASH, que ela contribui em reduzir a pressão arterial e reduzir a incidência de hipertensão, já que essas, patologias são uma das principais causas do aumento, do AVC. E neste plano alimentar, 8 componentes fazem parte. Então, hã, introduzir um aumento de frutas, o aumento de vegetais pode colaborar também em minimizar a doença do AVC, consumir grãos inteiros, diminuir o teor de gordura de laticínios, aumentar, a ingesta de legumes e nozes, diminuir o sal, diminuir as bebidas açucaradas e diminuir, o consumo de carne vermelhas. Neste artigo, então, foi utilizado como, materiais e métodos uma meta-análise, foi feito as buscas no banco de dados do PubMed e do Embase até maio de 2018. Os descritores que foram utilizados, né, então foi acidente vascular cerebral, ou acidente vascular cerebral, ou infarto cerebral, ou acidente vascular cerebral hemorrágico, ou hemorrágica intracraniana, ou cerebrovascular ou cardiovascular. E prospectivo, ou acompanhamento, ou corte, ou longitudinal, e abordagens dietéticas para interromper a hipertensão, ou DASH, ou dietético padrão, ou pontuação da dieta, ou adesão à dieta, ou qualidade da dieta. Então, a gente vê que foram vários descritores que foram utilizados para tentar abranger o máximo de pesquisa científica que colaborasse, para incrementar mais essa meta-análise. Então, foi uma busca bastante ampliada. Como critérios de inclusão, fizeram parte deste estudo,
os estudos de corte prospectivos, a exposição foi a dieta DASH e as estimativas do risco de AVC. E como critérios de exclusão, então, foram excluídas revisões, comentários, resumos, experimentos com animais, artigos não ingleses, né? Estudos pertencentes à população sobrepostas e estudos restritos a pacientes hipertensos foram excluídos. A análise estatística utilizada neste estudo foi uma estimativa resumida, como RR, os intervalos de confiança de 95%, os tamanhos de efeito dos riscos específicos do estudo de acidente vascular cerebral para as categorias mais altas versus as mais baixas da pontuação da dieta DASH. Foram agrupados usando a meta-análise do efeito aleatório. A heterogeneidade entre os estudos incluídos foi detectado pelo teste de Kochari, que é medida pela estatística com um valor de 1, 2 maior ou igual a 50%, indicando heterogeneidade substancial. As diferenças entre os subgrupos foram confirmadas com a análise da meta-regressão. Todas as análises de dados foram incluídas usando o software Stata 3.0 e R 3.4.3, e os valores de P menor a 0,05 foram considerados como limite significativo. Como declaração ética, então, foi uma análise secundária de dados de sujeitos humanos publicados no domínio público, portanto, nenhuma aprovação ética foi necessária. Então, esse é o diagrama do fluxo do processo de pesquisa, do qual foi composto por 12 estudos de corte prospectivo, que foram incluídos nessa meta-análise. Primeiramente, então, depois de feito todas as análises, então, todos os critérios de inclusão e exclusão, foi selecionado 3.154 artigos, desses foi removido 371 que foram publicados, logo após 2.706 artigos que foram, então, omitidos, não correspondiam aos estudos, destes sobraram 77 artigos, dos quais 65 foram eliminados porque eram revisões, não estavam submetidos à dieta DASH, a população não correspondia, não eram restritos a pacientes com hipertensão, então, totalizando ao final 12 artigos. As características da linha de base desse estudo, então, foi feito as publicações entre o ano 2011 até 2018, então, aqui mostra vários autores, e os estudos que corresponderam à dieta por questionário de prevalência alimentar, nos casos de AVC, foram identificados usando os códigos de classificação internacional de doenças ou prontuários médicos, aonde que saiu o banco de dados para colaborar neste estudo. E este gráfico, então, mostra a meta-análise mais alta versus a mais baixa de adesão da dieta DASH e o risco de acidente vascular cerebral. Então, os autores, o ano, o risco, né, a incidência, e o resultado foi agrupado de 11 estudos independentes, sugeriu que uma maior adesão à dieta DASH foi associada a um menor risco de desenvolver o AVC. Então, quanto mais as pessoas consumiam
ou faziam uso dos componentes nutricionais da dieta DASH, menor era o risco de desenvolver, o acidente vascular, cerebral. Neste outro gráfico aqui mostra a análise do subgrupo de adesão à dieta DASH e o risco do acidente vascular, cerebral. Então, mostra-se, né, prevalência entre os, ali nos países e principalmente, o benefício da dieta DASH parece ser mais, pronunciado em populações da Ásia do que nos países orientais. Então aqui neste, hã, neste verdinho, né, do gráfico, mostra, a maior prevalência, da adesão da dieta DASH. Então, neste outro gráfico mostra a meta-análise da dose de resposta de adesão da dieta DASH e do risco vascular cerebral. Os resultados mostraram que houve uma associação inversamente linear entre o score da dieta DASH e o risco do acidente vascular, né. Então, a dieta DASH, em relação ao risco de desenvolver o AVC. Então, a discussão dos artigos mostra que na presente meta-análise, 548.632 participantes e 15.228 casos de AVC, descobrimos que maior adesão da dieta DASH foi associada a um menor risco de desenvolver o AVC. Este benefício da doença DASH parecia ser maior nas populações asiáticas do que nas ocidentais, principalmente pelo estilo de vida lá, então, que eles levam, tá? Além disso, a meta-análise dose e resposta sugeriu uma correlação linear da pontuação da dieta DASH com o risco de AVC, e cada aumento de 4 pontos na população reduzia o risco em 4% de AVC. No estudo longitudinal recente, com 153.082 veteranos dos Estados Unidos, o score da dieta DASH foi inversamente associado à incidência de doença arterial coronariana. Então, HR 0,82, né, e DIC, risco de confiança de 95%. Então, este estudo foi de Douges e colaboradores em 2018. Nickman e colaboradores, em 2015, analisaram também os dados de 388 pacientes que foram hospitalizados em um estudo de caso controle e descobriram que uma dieta associada ao estilo da dieta DASH poderia reduzir a prevalência do acidente vascular cerebral. Então, o odds ratio de 0,48, né, e o índice de confiança de 95%. Este foi o intervalo. Além dos efeitos de redução da pressão arterial, os estudos randomizados também descobriram que a intervenção com a dieta DASH melhora os perfis lipídicos e peso corporal de todos estes fatores de risco cardiometabólico que foram associados à patologia do derrame. Soldati e colaboradores de 2016. Então, além de reduzir a pressão arterial, mostra-se muito eficiente em também reduzir as outras síndromes metabólicas que muitas pessoas são acometidas. Então, a conclusão do estudo mostra-se que a maior adesão à dieta DASH está associada em um padrão dose-resposta, uma diminuição do risco do AVC. Sugere-se, então, que futuros grandes estudos prospectivos devem ser feitos e são necessários para confirmar
os achados desse estudo, a diferença geográfica em relação ao benefício da dieta DASH na prevenção do AVC. Então, a colaboração é que mais países, né, do mundo, outros pesquisadores se interessem em estudar as demais populações e ver se a dieta DASH tem contribuído mesmo, nessa redução do risco de AVC, já que as mortes no mundo, têm sido muito preponderantes da doença, né, e entender os fatores que têm impactado no estilo de vida e diminuir, estes fatores, pode aumentar, né, as chances das pessoas poderem viver mais e melhor. Então, muito obrigada a todos. Essas referências que foram utilizado na apresentação. Obrigada.